Olá, Lud. Bom dia, pessoal. Bem-vindos à oficina de redação. Tudo bem? Bom dia, professor Leonardo Murga. Quanto tempo? Bom dia. Quanto tempo, né, Lud? Ontem a gente fez a nossa sala, né, Lud? Vamos fazer aqui um jabazinho rápido, né? Segunda-feira, né, Lud? Você tem a sua sala fantástica de português, sala particular, tá, pessoal? Para quem não sabe, o Gran tem salas particulares só para assinantes. Então eu e a Lud temos salas nas quais a gente trabalha a questão do português, no caso, a parte de utilização da língua culta com a Lud, né? Ali na segunda-feira, às 9 horas, não é isso, Lud? Isso, exatamente. A gente faz provas de diversas bancas aí, estão rodando tudo quanto é banca, que esse de concurso que tá saindo tá me deixando doida. Pois é. E aí, galera, na terça-feira a gente faz uma sala só de correção de redações, tá? Que é bem legal, que eu sugiro que você participe. Na quarta-feira, pelo menos aí até o concurso, até a prova do Senado, a Lud está com uma sala que é bem legal, né? Que é uma sala de suporte aí para a galera que vai fazer o concurso. Acho que é acompanhamento de estudos. Acompanhamento de estudos. Um acompanhamento. Isso. Um acompanhamento de estudos. E aí, galera, na quinta-feira novamente nós temos a sala de correção. Então você, assinante aí, tem bastante possibilidade de achar uma ferramenta que lhe ajude. Né? E o GRAN disponibiliza essas salas, que são salas que, pelo menos aqui eu acho que eu posso até falar pela Lud rapidinho, né? A gente gosta muito, né, Lud? Nossa, demais, né? Eu sempre digo, eu acho as salas particulares um produto premium aí do Gran Cursos, porque você tem acesso aos professores para tirar dúvida em tempo real. E é um ambiente bem mais intimista e a aprendizagem flui bem, bem melhor na minha concepção, né? Exatamente, pessoal. Perfeito. E eu concordo com a Luz sobre a questão de ser intimista, justamente por quê? Porque como a gente está só com acesso para os alunos assinantes, né? Ou seja, não que no YouTube a gente não consiga conversar, mas no YouTube, é, enfim, é um pouco mais difícil, porque às vezes entram alunos, às vezes pessoas novas, enfim, é uma dinâmica diferente. Lá a galera já entende como é que funciona o esquema da aula, então ela flui de uma maneira muito interessante, tá? Sugiro fortemente que vocês participem, tá bom? Lud, hoje a gente tem aqui a primeira aula de correção de uma mudança que a gente fez nas oficinas, que foi exatamente a gente sair, né, de 32 semanas, né, Lud, que a gente fez de textos mais abertos, textos de atualidades, textos de conhecimentos gerais, aqueles textos que são realmente complicados, aqueles textos que costumam ser cobrados pela FCC, sobretudo, né, Lud, nas provas ali para Tribunal do Trabalho, né, sobretudo para nível médio, mas não restrito a nível médio, não restrito a Tribunal do Trabalho, não restrito a FCC, mas em geral nesses concursos nos quais as bancas elas tendem a cobrar assuntos polêmicos, assuntos que são complicados de você, às vezes até entender o que a banca está querendo, né, Lud? É, exatamente. A gente tem que aprender a fazer todo tipo de questão. Eu falo que o CESP treina a gente mal, né? Porque ele dá aquele padrãozinho ali de questão, né? As bancas que te dão um padrão de questão, que te dão quesitos, ela te ajuda. E aí, quando vem um tema muito aberto, muito filosófico, é mais difícil de a gente desenvolver. Então, a gente tem que acostumar com isso, porque qualquer concurso está sujeito, né? E Uhum. a gente foi o que a gente fez agora nas últimas oficinas, fizemos aí um tanto bom de texto, acho que agora a galera que acompanha a oficina aqui está preparada, né? E aí a gente vai mudar de novo, porque o Senado está batendo a porta. Exatamente. Então agora a correção, né, pessoal, de um tema que a gente trouxe para a gente abrir aí o apetite aí com relação a essa parte legislativa, né, Lud? Ou seja, a gente começar a trabalhar alguns assuntos típicos, né, de cobrança em concursos do Poder Legislativo. E aí a gente também tem um passivo, né, Lud? Um passivo aí de correção, né?
que é um passivo de correção da Kézia. da Kézia, da nossa amiga Kézia, que ficou da aula passada. Tá? Os textos precisavam de alguns comentários adicionais e aí acabou que a gente não conseguiu, então a gente colocou o texto dela aí. Ela está aqui com a gente? Ela está online aqui conosco? Espero que sim. Bom, Lud, eu vou fazer o seguinte. Enquanto ela não se apresenta, a gente já passa para os textos. Beleza? Pode ser? Pode ser. Para os outros. Por favor. Aí se ela se apresentar aí, a gente pula pro dela. Tá? Então vamos lá. Pessoal, tá aqui, ó, pode seguir a Ludmilla lá no prof.ludmilla com 3 L's e no leo.murga. Você segue a gente lá no Instagram. Tá? Inclusive agora, assim, só Lud, só um comentário lateral aqui. Tenho feito ali alguns comentários a respeito da PEC 32, tá, pessoal? A PEC 32 da reforma administrativa, que um dia depois do primeiro turno da eleição, ela voltou a ser assunto, né? Ou seja, há uma possibilidade de ela voltar à pauta do Congresso Nacional, lá no caso na Câmara, já na próxima semana, tá? Porque semana agora, inclusive, eles estão sem pauta, pelo menos na Câmara. Então, assim, é possível que na próxima semana ela volte a vigorar aí, né, em termos de tramitação. E aí, galera, o que acontece? É uma PEC complicada para quem está querendo fazer concurso, para quem está querendo aí a sua vaga no serviço público. Uma PEC que tem algumas, eu diria assim, Luiz, que alguns retrocessos importantes ali, né? E eu acho que vocês deveriam estar bem ligados nessa questão dessa PEC 32, tá? Isso não é um negócio que vai ficar na base do deixa que eu chuto, ninguém chuta, e aí quando aparecer a galera vai chiar pesado, porque realmente é uma PEC que ela enfraquece o instituto do concurso público, ela enfraquece o concursado, né? Ou seja, o servidor efetivo, de maneiras assim que eu jamais poderia imaginar, e até na minha humilde opinião, mas na minha humilde opinião não vale bosta nenhuma, inconstitucional, né? Porque assim, ela acaba com a garantia do servidor, né, na prática, de você ter ter o seu direito ali a ter a lista na qual você foi aprovado respeitada. Isso para mim já é inconstitucional por si só, né? E você também tem ali uma questão de uma flexibilização tamanha do Instituto da Estabilidade, que coloca você numa situação de que, se você talvez aí receber uma ordem flagrantemente ilegal, você não tenha respaldo, né, para poder dizer não. Tá? Você não tem esse respaldo, você não tem esse poder, você não tem essa capacidade, né? Um chefe manda você assinar alguma coisa que você sabe que está errado, você vai lá e assina, né? Mas enfim, eu acho que é por aí, né, Lud? Não, é isso mesmo, não tem nada a acrescentar. Eu queria. O pessoal tá com uma confusão aqui no chat. A Kézia apareceu, tá aí, tá? Oi, Kézia, bom dia. O pessoal tá com uma confusão aqui sobre as nossas lives, onde que ficam essas lives aqui dentro da plataforma. Ah, tá bom. Olha só, com relação à oficina de redação, você pode digitar na plataforma oficina de redação que você vai encontrar lá. Elas estão lá organizadinhas para você, você encontra. Então, eles não sabem se é um curso à parte, se é dentro das salas particulares, o que é. Então, olha só, pessoal, o que acontece? A oficina de redação, ela funciona lá na plataforma como um curso à parte, tá? Há algum tempo atrás, inclusive, você podia comprar só a oficina. Você não precisava assinar o GRAN, você podia comprar só a oficina, como um produto apartado, né? Mas, de fato, você tem a oficina de redação, que é esse evento que a gente está fazendo aqui agora no YouTube. Ele, assim que terminar, ele vai ser retirado do YouTube e ele vai passar para a plataforma dos assinantes, tá bom? Já as salas particulares, pessoal, são salas que você vai entrar por intermédio da plataforma. Ou seja, você tem ali uma abazinha na plataforma que vai dizer salas particulares. Aí você clica lá, aí tem diversas salas que acontecem todo dia sobre diversos assuntos. E dentre essas salas todas,
tem as salas, né, que eu e a Lud fazemos, como a gente explicou no início, tá bom? Então, assim, sugiro que você participe das salas. Eu acho que a galera tem tido bons resultados, porque tem entendido um pouco dessa filosofia de estudo pré-discursiva que eu e a Lud a gente tenta impor aqui no GRAN, que é um estudo de discursiva pesado, que é um estudo de discursiva difícil, que é um estudo de você pegar textos complicados, que é um estudo de você ter ali o seu texto analisado no detalhe do detalhe do detalhe, porque isso acaba fazendo diferença, né, Lud? Gessé, depois fala com a gente, então, lá na sala ou pelo Instagram, porque ele está falando, professor, esse código da oficina não está. Eu não sei qual aula que você está procurando, tá? Gessé, deixa eu te falar uma coisa, cara. Essas questões aí, sobre qual é o código do curso tal e etc., cara, isso o professor, cara, não tem absolutamente nenhuma ingerência sobre. Nenhuma. Entendeu? O que precisa ficar claro. Eu e a Lúcia, a gente senta aqui, a gente faz nosso material, a gente conversa sobre como vai ser a questão pedagógica, a gente vem aqui, grava a aula, depois que a aula, né, ou o evento, ou o que for, passa, daí isso sai da nossa mão para quê? Para que a gente possa pensar na aula seguinte e tenha um corpo administrativo no GRAN que cuida dessas partes. Tá? Então, assim, tipo, se você perguntar qual é o código da aula tal, eu não vou saber. O que eu sei é que a aula está sendo gravada agora. É isso que eu sei. Né? Meu conhecimento ele trava aqui. Tá? Então, vamos lá. Seguindo. A Késia, né? A Késia, ela apareceu aqui. Késia, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente ficou de corrigir a sua macro e micro ou foi só a micro do texto anterior? Responde pra gente, por favor. Diga, Ludi. Eu acho que é só amigo. Foi só a micro, né? E outra coisa, pessoal. Ela falou as duas. Falou as duas aqui. Desculpa, Kézia, desculpa. Tá, beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar para a Kézia, então. A gente passa direto, a gente vai para a Kézia. Vamos lá. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui rapidamente no texto dela. Texto aqui de 20 linhas, que eu acho que em termos de macroestrutura a gente precisa já começar a fazer algumas marcações aqui importantes, tá? Pessoal, dá uma olhada aqui, 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 aqui. Tá? O que significa esses xizinhos aqui? Significa que a Kézia não fez um alinhamento justificado do texto dela. O alinhamento justificado é muito importante para que você tenha na sua banca avaliado como o respeito às margens foi de fato feito. Então, numa banca como o Sebrasco, você tem lá no espelho, né, Lud, escrito respeito às margens. E você não fazer o alinhamento justificado é aí uma, digamos assim, infração, né, a esse comando da banca. Tá? Algumas bancas pegam mais pesado, outras mais leves com isso, mas é importante que você faça seu texto alinhado. Tá? Tem uma outra questão aqui, Lud, que é a questão aqui do distanciamento aqui da paragrafação dela. O que eu estou percebendo aqui? Ó? De olho, eu já consigo ver aqui o seguinte. Ó. Tá vendo aqui? Tem um espacinho maior no terceiro parágrafo. Sim. Você tem que fazer isso alinhado. Tá? Você tem que fazer isso alinhado. E esse espaço pode ser um pouquinho menor. A minha sugestão para você fazer esse alinhamento assim, todo certinho, gente, é o seguinte, olha só, eu não tenho caneta Bic aqui, mas a caneta Bic ela tem uma tampa, evidentemente, e naquela tampa você tem ali, né, uma presilhazinha, que é exatamente onde o pessoal gosta de enfiar a caneta assim no bolso para ficar bem brega, né? Então assim, essa presilha, galera, ela tem um tamanhozinho que é exatamente o tamanho que você pode fazer o parágrafo. Não é a tampa toda. É só a presilha, tá? Só a presilhinha aqui, ó. Tipo, ela fica bem aqui assim. Só aquela presilha. Bom, mede o teu parágrafo com aquela presilha, ou faz isso, ou acha outra forma de você fazer essa mensuração, o quê? Para você não fazer o seu texto desalinhado, porque isso é outra coisa que o examinador percebe. Tá? Vamos lá então.
Temos 3 parágrafos, Lud. Possivelmente 3 parágrafos. Saúde, obrigado. Temos três parágrafos, possivelmente 3 parágrafos de desenvolvimento. Vamos lá. De fato, em um julgamento, pode haver tanto risco de prender-se rigorosamente à letra da lei, quanto de separar-se excessivamente dela. E, em ambos os casos, o resultado pode apresentar prejuízos consideráveis ao ato decisório, atingindo tanto os indivíduos envolvidos quanto o Estado na forma de gasto imoderado do dinheiro público. Bom, Lud, esse texto aqui da Kézia é aquele assunto que a gente trouxe na semana retrasada, que foi exatamente sobre um texto da FCC, tá? Um texto desses textos mais abertos, que é sobre você fazer uma ponderação ali entre, né, Lud, o apego à lei seca, né, o apego total à lei seca, ou um apego, né, à parte mais principiológica, né, e inclusive essa parte principiológica, muitas vezes ela fluindo para opções pessoais do julgador, né. E eu acho que, pessoal, vale muito a pena você dar uma olhada nessa aula, na parte de elaboração, porque a Lud fez umas explanações aqui fantásticas sobre toda essa questão. Tá? Agora, é importante salientar também que quando a gente fala de um texto desse, um texto mais aberto, sobretudo um texto da FCC, mas para a FGV vale também quando a FGV faz esse tipo de texto mais aberto, é que esse tipo de texto ele tem alguns requerimentos. Tá? E um desses requerimentos que a gente tem, né, é justamente você fazer um texto que demonstre que você tem um conhecimento aprofundado sobre as questões. Então você só passar por cima de cada ponto não vai dar certo. Tá? Você precisa realmente se aprofundar. A FCC quer que você discuta o assunto porque ela considera aquele assunto de fundamental importância, por isso que ela enfiou na prova. Então, eu diria que em termos de técnica, estruturação, Lud, acaba sendo a mesma coisa. Mas, em termos de necessidade de aprofundamento, a FCC traz uma necessidade muito maior. E tem um outro problema aqui, né? Que é o seguinte, esse texto aqui, sendo da FCC, ele é um texto de 30 linhas. Só que a Kézia fez 20 linhas. Tá? E aí a gente tem um outro problema, que é o seguinte. Galera, presta atenção numa coisa. Quando a banca, eu sempre vou repetir isso aqui, quantas vezes forem necessárias até, enfim, né, até o fim dos tempos, se precisar. Presta atenção numa coisa. Quando a banca ela está te dando 30 linhas, na verdade ela falou o seguinte, olha, para você discorrer sobre isso aqui, eram umas 40, 45 linhas. Só que como eu quero que você exerça o seu poder de síntese, aí eu vou te dar 30. Então, texto de concurso público não é para ficar sobrando linha não, galera. É para você escrever no talo. Tá? Essa é a realidade fática. Não é para ficar sobrando. Então, assim, se você pode falar algo no seguinte sentido em resposta ao que eu acabei de dizer. Ah, mas eu já vi alguém que passou em concurso e não escreveu todos os exemplos. Tudo bem. Não tem problema. Se tivesse escrevido mais, possivelmente teria tirado mais. Ah, mas tirou nota máxima. Tudo bem, existem exceções. Eu já vi texto na FCC, Lud, técnico, né, um texto que foi para o oficial de justiça, né, de um tribunal. E assim, a pessoa era um texto, e eram vários textinhos, né, assim, tipo de 10 linhas, eram acho que uns 3 ou 4 para esse concurso, um modelo um pouquinho diferente da FCC, mas era assim. Cara, a pessoa escreveu 3 linhas num texto de 10. Só que a pessoa conseguiu, basicamente, sabe, fazer com que um relâmpago caísse no mesmo lugar 2 vezes, porque ela escreveu exatamente o que a banca estava pedindo. Assim, praticamente ipsis literis o que a banca tinha escrito ali no padrão de resposta. Ou seja, foi um negócio assim que eu fiquei assim, pô, né? Que coisa. Agora, essa pessoa fez o seguinte, Lud. Nesse texto, ela gabaritou. Agora, nos outros que ela tentou puxar esse coelho da cartola, ela se arrasou em todos. Que eram 3 ou 4, né? Então, em um ela conseguiu
acertar o alvo assim perfeitamente, como quase ninguém faz, entendeu? Nos outros, ela de fato levou assim pregadas enormes, e ainda virou para mim e falou: mas como? Eu gabaritei um. Falei, meu querido, você deu sorte, tá? Você deu sorte em 1 em 3, né? Em 1 em 4, mas no geral você fez textos muito ruins, tá? Então assim, para fazer a pessoa entender isso, porque ela está com gabarito nas costas, é um pouco difícil. Então, o que acaba acontecendo na prática? Se você faz menos linhas, como por exemplo você deixa 10 linhas, você está deixando 1/3 do seu texto, assim, né, do seu espaço vazio. O examinador já olha para o teu texto, nessa situação aqui, sobretudo que você precisaria botar muita informação, até o passo de que não coubesse de tanta coisa que você deveria falar, ele já torce o nariz para o seu texto. Tá? Não é o Léo que está torcendo o nariz para o seu texto, é o examinador. O examinador não pega bem, não cola bem. Tá? Então, um texto de 20 linhas para uma prova de 30 não cola bem. Vamos lá. Esse primeiro parágrafo aqui, embora ela tenha começado com de fato, que é uma brincadeira que a gente faz, né? Embora ele tenha aqui, né, uma característica de parágrafo de desenvolvimento, ele tem tão pouca informação que ele fica parecendo, sob certo aspecto, uma introdução, né, Luiz? Sim, sim. Uhum. Pois é. Então vamos lá, olha. As causas para que esse tipo de posicionamento tendencioso aconteça são variadas. Ponto, tópico frasal. Bom tópico frasal, bem feito. Uma delas, esse U não me agrada. Tá, Luiz? Esse U aqui não me agrada, porque ele para mim é um U minúsculo. Tá vendo aqui? Sim, sim. Ó. Inclusive o F de fato, que é logo à frente, é mais alto que esse U. Tem que tomar cuidado com isso. Olha a diferença do A na linha acima para esse U. Toma cuidado. Uma delas é o simples fato. Eu acho isso aqui muito coloquial, Luiz. Eu acho muito, sabe, conversa, bate-papo, oralidade, entendeu? Sim. Assim, você fala assim, simples fato de não sei o quê. Assim, eu não sei. Vamos lá. Uma delas é o simples fato de sermos humanos, ou seja, somos naturalmente parciais. Beleza. Tá. Acho que poderia ter explicado de uma maneira um pouco menos voltada para a oralidade. Mas tudo bem, vamos lá. A dificuldade, esse A já está um pouquinho melhor, né? Para fazer a identificação do maiúsculo. Galera, pode usar a letra de forma. Claro que pode, mas tem que diferenciar maiúsculo de minúsculo. A dificuldade humana de julgamentos imparciais. Peraí, deixa eu dar uma volta aqui. Ó, uma delas é o simples fato de sermos humanos, ou seja, somos naturalmente parciais. A dificuldade humana de julgamentos imparciais, somos naturalmente imparciais. Ou seja, se a nossa natureza ser imparcial, ser parcial, a gente não consegue ser parcial. Então seria uma dificuldade ou uma impossibilidade? Vamos seguir. A dificuldade humana de julgamentos imparciais também reflete na prestação jurisdicional. Esse U está abaixo de novo, uma vez que, ao se deparar com um caso, mesmo que o julgamento imparcial seja buscado, os operadores do direito assumem a existência de diferentes versões do mesmo fato. Fundamentam-se em variados entendimentos, além dos conceitos pré-formados sobre a situação ou indivíduos julgados. Lud, duas coisas. Assim, você tá parecendo um Daruma. Bom, beleza. Agora ficou bom. É que a minha câmera caiu. Tá bom. Ó, e é um Daruma com o olho pintado, tá? Porque a Lud já passou no concurso, tá? Então, beleza. Segunda coisa. Esse parágrafo da Kézia aqui, ele não está errado. Ele não está errado. Não tem erro, assim, estrutural. Não estou falando de utilização da linguagem culta. Então não tem erro estrutural no parágrafo dela.
ela falou o que estava sendo pedido, mas vocês notem que não é um parágrafo que avança para além do que a banca de fato está esperando, no seguinte sentido. Pô, beleza, ela falou, olha, a gente é imparcial, né? Ou seja, o ser humano é parcial no caso, e os julgadores eles podem, né, correr para esse lado aí, né, de preconceitos, inclusive. Tudo bem, tá tudo certo. Só que a explicação está extremamente resumida em um texto de uma banca que não quer esse tipo de forma de escrever. Ou seja, estruturalmente o texto está ok, só que em termos de adequação à necessidade de volume de conhecimento, está muito resumido. Tá bom? Vamos seguir. Ó, de modo que todos esses fatores, ou seja, tudo que você falou em cima, influenciam o ato decisório. Ponto. Tá, você só está retomando nesse tópico frasal que você falou acima. Por enquanto, nada de novo. Ó, seja para seguir a lei, a letra da lei, ou para seguir o espírito da lei. Ponto. Tá, isso você falou lá no primeiro parágrafo. Portanto, os riscos que esses julgamentos trazem sejam consequências que muitas vezes são irreversíveis para os envolvidos. Portanto, os riscos que esses julgamentos trazem sejam consequências que muitas vezes são irreversíveis para os envolvidos. Não ficou legal, depois a Lud comenta. Esse S também não está muito alto não, tá? Seja uma sentença exagerada, entre aspas, aplicada por um ato infrator leve, ou seja, uma decisão apaziguadora para um ato gravoso, onde nenhum dos dois casos citados é levado em consideração o princípio da razoabilidade. Lud, olha só, veja, o texto da Kézia, assim, eu acho que o segundo parágrafo dela evidencia para mim um ponto positivo aqui, que é o fato de que ela entendeu a estruturação, né, de padrão clássico de discurso, me parece que ela sacou a coisa. Agora, o que acontece? Eu não sei se ela teve pouco tempo para fazer o texto, ou se ela realmente não tinha muita ideia de como rechear esse texto aqui de exemplos, né, de situações, né, de explicar a coisa de uma maneira um pouco mais aprofundada. Eu não sei o que aconteceu no texto, eu só sei o que tem aqui na minha frente. E o que tem aqui na minha frente é um texto que tem muito pouco volume de informação. Porque assim, se a gente fizer digamos assim, uma dieta aqui do texto, a gente vai ter ela falando o que estava escrito ali no enunciado, né, que é a questão ali desse embate, né, entre aspas, entre espírito da lei e letra da lei, tá? E outra coisa, pessoal, fazer entre aspas, assim como ela falou assim, uma decisão exagerada, tá? Isso já é feio, eu sei que eu acabei de fazer, né? Mas já é meio feio você fazer na tua conversa, né? No teu bate-papo, aí na sua conversa oral, na prova fica pior ainda, tá? Então evite, se puder, tá? Porque assim, por que é exagerada a sentença? Por que ela é exagerada? O que tem por trás desse exagerada? Entendeu? Isso não ficou legal. Então assim, o que acontece? Lud, eu acho que o texto dela avança para muito pouco, para além do que está no enunciado. Avança para muito pouco. E além do mais, o texto dela traz uma situação que é muito difícil para a gente, que é uma ausência de ganchos para você fazer recurso. Então assim, a FCC já é uma banca muito chata para fazer recurso, e o texto dela realmente peca nesse sentido aí. Fica muito difícil você puxar alguma coisa para além do enunciado. Existe o espírito da lei? Existe. Existe a letra da lei? Existe. Tem o risco, né, de a sentença ser errada? Tem. Acabou o texto. Entendeu? Eu queria exemplos aqui. A gente tem exemplos famosos, recentes, sobre essa questão. Tá? Então, Kézia, só para a gente lembrar, a FCC ela vai colocar 60% como nota mínima, menos do que isso, você esquece o concurso, você pula para outro.
Aí começa de 60 a 70, você tem problemas ali na estruturação, né? Ou seja, problemas graves de estruturação ou ausência de argumentos e por aí vai. Na parte ali da casa de 70 até 80 você já tem, né, um texto bem feito, porém é um texto que não muito recheado de informações, tá? Ou seja, ele está estruturado direito, ele tem argumentos, ok? Mas ele fica ali com uma ausência grande de informações. E na casa de 90 a 100, que é aquela casa complicadíssima de chegar, né, Lud? Aí a pessoa tem que desfilar aqui no texto, né, com um monte de conhecimentos, falando sobre, trazendo argumento de autoridade, trazendo exemplos, né, comentando esses exemplos, se posicionando sobre esses exemplos, enfim, é um texto muito mais completo. Na minha avaliação, Lud, esse texto fica na casa entre 60 e 70. Por quê? Porque ele vai ter aqui, ela toca nos pontos certos, mas o embasamento é nulo. Tá? Na verdade, esse texto aqui, na minha humilde opinião, ele acaba sendo o que a gente fala, né, do texto meio tautológico, né, Lúcio? Que ele fica rodando em si mesmo com aos mesmos pontos, porém com termos diferentes. Né? Então ele é um texto que está na linha certa, porém sem embasamento. Tá? Então por isso ele fica na casa de 60. A FCC, gente, ela é um pouquinho diferente do CESP, né? O CESP você pode falar o que você acredita, tal, ao que, né? Base ali que você vai melhor. Na FCC você tem que trazer um embasamento. Você pode falar tudo que a banca quer ouvir, mas você tem que trazer ali uma substância mais apurada, né, de argumentos, tá? Bem, posso fazer a micro, Leonardo Muga? Pode sim, vou passar aqui pro, né, eu tô lendo aqui o pessoal comentando sobre eu te chamar de Daruma. Poxa, acho um absurdo, gente. Você acha absurdo? Mas eu tô acostumada com o professor Leonardo Muga me tratando assim. Ai, ai. Vai lá, Lud, mete bronca. Bem, vamos lá. De fato, vou nem comentar. Em um julgamento, pode haver tanto risco de prender-se rigorosamente à letra da lei, quanto de separar-se excessivamente dela. Essa primeira vírgula que eu estou sugerindo aí, depois de julgamento, ela é facultativa, tá? Para a maioria das bancas, tá bem? O problema é que em algumas bancas, mesmo fala, não, é um advérbio ali, né? Não é grandão. Em algumas bancas ele fala assim, o advérbio curto pode ficar sem vírgula, o advérbio médio para frente não pode não, no início da frase. Mas como é que você vai medir o que é curto, o que é médio? Né? E esse trem varia de banca para banca, é meio complicado. Então, o que eu sugiro para vocês? Sempre que vocês tiverem um advérbio intercalado ou um advérbio anteposto, coloca a diaba da vírgula, porque colocar não está errado, não. Né? Deixar sem é que vai ficar errado ou não, a depender do juízo do examinador. Tá bem? Então, eu sugiro sempre que vocês coloquem. Tá? E aí, aqui faltou a crase, né? A letra da lei, quando ela tira lá do contexto, na frase do enunciado, lá pode ficar sem crase, porque estava em outro contexto. Mas agora, quem se prende a alguma coisa, né? Então, prender-se à letra da lei, prender-se ao poste de corrente, fazendo processo, não tem um pouco que faz isso? Né? Então, prender-se ao, prender-se a, ok? Em ambos os casos, o resultado pode acarretar prejuízos consideráveis ao ato decisório, atingindo tanto os indivíduos envolvidos quanto o Estado, na forma de gasto inadequado do dinheiro público. Eu não marquei esse atingindo aí, porque ele pode dar a ideia de modo. Se ele der a ideia de modo, ele está certo. Certo assim, né?
é uma, a gente sabe que as orações reduzidas, ou seja, essas orações que se ligam ao período anterior sem uma conjunção, né, e por um verbo na forma nominal, gerúndio, infinitivo, particípio, quando eles têm valor adverbial, eles costumam ser melhor, mais bem aceitos, né? Porém, ele pode dar uma ideia de edição. Então, se der uma ideia de edição, está errado, porque as orações reduzidas não podem dar ideia de orações coordenadas, tá? Então, eu preferiria não usar o gerúndio. Mas, de novo, né, eu não marquei, porque assim, eu tento privilegiar a leitura que não vai ter erro. Continuando. Ah, as causas para que esse tipo de posicionamento tendencioso aconteça são variadas. Opa, aqui eu tenho que tirar a vírgula. Olha só. Quem é que são variadas? As causas para que esse tipo de posicionamento tendencioso aconteça, né? Então, eu preciso, eu tirar essa vírgula, senão eu separo esse sujeito do meu predicado. Continuando. Uma delas é o simples fato de sermos humanos, ou seja, somos naturalmente parciais. Ok? Ou seja, sempre entre vírgulas, né? Ou seja, não começa a frase, só para lembrar. A dificuldade humana de julgamentos imparciais também reflete na prestação jurisdicional. Eu usaria se reflete, tá? Porque, assim, quem reflete, reflete algo, né? O espelho reflete a imagem, né? E é a dificuldade humana que reflete e se reflete. Mas tudo bem. Uma vez que, ao se deparar com um caso, mesmo que o julgamento imparcial seja buscado, os operadores do direito assumem a existência de diferentes versões do mesmo fato, fundamentam-se em variados entendimentos, além dos conceitos pré-formados sobre a situação ou indivíduos julgados. Pré-formados tem hífen, tá? E o que se sucede ali? Uma vez que ele está introduzindo uma oração, tá? Explicativa ou causal, né? Tanto faz aí. Então, ele tem que vir ligado ao período anterior, tá? Ele não pode formar um período à parte. Continuando. De modo que todos esses fatores influenciam o ato decisório, seja para seguir a letra da lei ou para seguir o espírito da lei. Esse de modo que ele é conclusivo, né? Consecutivo às vezes, mas ele não pode iniciar o período. Eu acho que o que você queria dizer era desse modo, né? Alguma coisa assim. E aí, de novo, ó, de modo que é uma conjunção, né? Aqui, um advérbio textual. Então, você quer ligar, você não quer separar. Como ela coloca a vírgula, me leva a crer que o que ela queria colocar era desse modo, dessa maneira, né? Porque isso você faria sentido, tá? Mas de modo que é uma locução conjuntiva. Olha esse que aqui, ó. O que é uma locução conjuntiva? É quando você tem uma expressão com mais de uma palavra que termina em uma conjunção. Então, ela faz o papelzinho de conjunção, né? De modo que é isso, não faz sentido ali não, tá? Portanto, os riscos que esses julgamentos trazem geram consequências que muitas vezes são irreversíveis para os envolvidos. De novo, a mesma vírgulazinha ali, né, separando sujeito e predicado. Ou o verbo, né? Portanto, os riscos que esses julgamentos trazem geram consequências. Quem é que geram consequências? Os riscos que esses julgamentos trazem. O que acontece? Deixa eu fazer um comentário importante aqui sobre essa vírgula. É comum, quando o seu sujeito oracional termina em verbo, colocar uma vírgula
para separar do predicado. Vocês vão encontrar isso muito na literatura. Vocês vão encontrar isso em Machado de Assis, tá? Só que aqui, né, além de que, na minha opinião, obviamente, não vai gerar ambiguidade, não importa, as bancas não trazem esse entendimento na prova. A gente tem perguntas explícitas sobre isso e a banca considera essa vírgula errada porque ela vai para a regra, né? Sujeito e predicado não pode ser separado por vírgula. Tá bem? Seja uma sentença exagerada, aplicada por um ato infrator leve, ou seja uma decisão apaziguadora para um ato gravoso. Primeiro que isso não pode constituir período autônomo, tá? Esse seja aqui, né, ele pede uma oração aqui para coordenar com ele, né? Você deveria colocar seja isso ou seja aquilo, aí você faz a sua colocação, né? Seja um dia de sol, seja um dia de chuva, eu estudo, porque vocês são assim, né? Excelentes aí, bons alunos, sempre estudando, né? Seria isso. Então, faltou essa oração, ou você já falou alguma coisa, tipo, eu estudo, seja dia de sol, seja dia de chuva, né? Agora, isso, a Dani perguntou aqui, não vi, Dani, de modo que teria que ligar 2 períodos? Exatamente, Dani. Agora, olha só, tem outro problema aqui. A conjunção, ela é parzinho, é seja, não existe seja ou, né? Aqui, no caso, tem um seja ou seja. Olha, seja, ela já é alternativa, né, por natureza. Então, você não precisa do ou, é uma redundância, você tá vendo? Né? Ou você bota um ou outro, ou um ou outro, ou seja. Tá bem? Onde nenhum dos dois casos citados é levado em consideração o princípio da razoabilidade. Aqui eu vou ter alguns probleminhas. Olha, onde nenhum dos casos citados, esse onde está querendo fazer o papel de pronome relativo. O pronome relativo, ele introduz aqui uma oração adjetiva. A oração adjetiva, ela é subordinada. Então, também não pode vir isolado. Esse ponto deveria virar vírgula. O onde indica o local físico, também não pode, né? Você teria que colocar uma em que, né? Por meio de alguma coisa, assim. E ainda teria que ser em, né? Em que nenhum dos dois casos citados é levado em consideração, situação em que, né? Porque é levado em consideração em que, né? Tá vendo que pede a preposição em, né? Então eu tenho que trocar aqui, tá bom? É isso, assim, são todas questões pontuais. O que eu sinto mais falta aqui, Kézia, é uma organização melhor mesmo dos períodos, tá? Ligar melhor os períodos, uma pontuação melhor, eu acho que daria uma leitura mais fácil para o examinador de macro e tiraria esses erros. Eu acho que esse é o ponto aqui que eu te indicaria. Beleza. Galera, isso aqui que é um Daruma, ó. É só a cabeça. Quando eu reclamo dele, Pois é. Essa você já devia estar esperando, né? Você imaginou que durante a sua leitura eu levantei, peguei o negócio aqui, claro, né, Luigi? o Daruma ainda fui eu que te dei, Leonardo. Pois é. Então. Vamos lá. Galera, vamos seguir aqui, ó. O texto da semana passada foi: tendo em vista que os trabalhos parlamentares de uma legislatura que se iniciam com as chamadas reuniões preparatórias, redija, com base na Constituição de 88 e no regimento interno do Senado Federal, um texto dissertativo acerca das reuniões preparatórias. Em seu texto aborda necessariamente os seguintes aspectos: datas de suas realizações, tipos ou objetivos das reuniões, quórum para sua instalação
medidas que deve tomar um senador de primeira legislatura que falte reuniões preparatórias. Esse texto aqui, Lud, é um texto adaptado da Câmara dos Deputados, tá? Evidentemente, galera, como a gente falou na aula passada, ele é para ser feito nos moldes do Senado, ou seja, uma redação em 20 linhas, tá? Redaçãozinha em 20 linhas. E vamos ver, né, como é que o pessoal trabalhou, né, essas questões das datas, das realizações, das reuniões preparatórias, os tipos, os objetivos, quórum e as medidas que um senador que resolver faltar deve tomar. Tá bom? Como é que é? Léo, o seu karma. Léo é seu karma, Lud. Vou chamar de Karma Léo. Karma Léo. Karma Léo. É só, Karma Léo. Semana passada falaram que o Léo parece o Megamente. Concordo. Concordo. Penso muito e nada dá certo, porém gosto de rock. Megamente total. A Dani falou, o Léo cortou o cabelo. Não, cabelo. Cortei. O meu cabelo ele é rebelde. Ele vai embora sem a minha permissão. Tá bom? Então vamos lá. Seguindo aqui para os textos, galera. Para os textos aqui sobre o assunto. Lud, teve um texto que você comentou comigo que foi enviado de 40 linhas, é? Mas eu vi que tá ok, pode seguir. Eu tirei, eu botei as 20 primeiras. Tá. Imagino que seja o segundo texto. Ah, não lembro. Tá, ok. Beleza. Pessoal, olha só. Só para a gente resumir reunião preparatória. Galera, reunião preparatória é: oi, tudo bem? Tô aqui, tchau. É isso. O assunto é besta desse tanto, mas ele caiu numa prova. Uma prova que eu e a Lud fizemos, inclusive, né, Lud? Assim, eu lembro da minha cara quando eu olhei para isso. Eu falei, cara, não é possível. Quando a gente era novo ainda, né? E cheio de sonhos, né? Queria mudar o mundo. Pois é. Então, galera, o que acontece? Esse assunto caiu. Vamos ver como, né, ele foi trazido à baila aqui por quem o enviou. A gente sorteou quantos, hein, Lud? Você lembra? 2. 2? Recebemos os 2. Ah, coisa boa. Sim. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui no alinhamento. Tá, tem algumas linhas aqui que não estão bem alinhadas, mas no geral eu acho o texto com um esforço claro de alinhamento. Vamos ver, ó. As reuniões preparatórias são regidas pela Carta Magna e pelo regimento interno do Senado, onde são traçadas suas regras, bem como a data de realização, data para, é isso? Olha só, o que acontece? Essa letra aqui, Lud, ela tem uma parada que às vezes eu noto em algumas pessoas. Essa letra aqui ela é um mix. Ela é um mix de letra de forma e letra cursiva. E isso às vezes atrapalha, tá, pessoal? Isso às vezes atrapalha, tá? Porque assim, esse realização aqui está escrito, ao meu gosto, parece pralização, tá? Mas tudo bem, vamos lá. De realização, quórum, seus objetivos e aqui tem um Himalaia aqui entre o S e o E, né? E as medidas regimentais para posse dos senadores eleitos e da mesa diretora eleita. Beleza, explicou a reunião preparatória direitinho. Tá bom? Vamos lá.
Inicialmente, sua data de realização ocorre antes do início da primeira sessão legislativa, a partir do dia 1º de fevereiro. Esse de fevereiro está tudo junto, né? Olha, aqui, ó. Pessoal, olha só, vamos lá. Deixa eu fazer aqui um comentário. Se todas as palavras estivessem juntinhas assim, eu diria que isso aqui é uma questão, assim, digamos, congênita, vamos colocar assim, né, Luz, do texto da pessoa. Mas, claramente, a gente tem um D junto do fevereiro e um Himalaia entre o O e o E, logo depois do de fevereiro. Né? Aqui, pessoal. Então, gente, olha só, você precisa tomar cuidado na hora de escrever. Você precisa escrever seu texto, você precisa olha só. Sabe lá no colégio, aquele aluno, aquela aluna, que faz o trabalho do professor, Lud, com o maior cuidado? Falta jogar perfume na cartolina para o negócio ficar sensacional. Entendeu? Corta tudo bonitinho, escreve com a letra mais bonita, faz tudo sensacional. Então, gente, é a mesma coisa aqui. Você tem que entregar o trabalho perfeito. Você tem que entregar para o examinador algo que não seja feito com uma possibilidade de o examinador imaginar que você está fazendo de qualquer jeito. Porque se ele começar a imaginar isso, ele vai corrigir a sua prova de qualquer jeito. Então pode não ser a coisa mais legal de ouvir, mas é a real. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Assim. Tem textos, Dude, que não é o caso aqui, tá? Mas tem texto que eu vou notando, por exemplo, que a letra tem uma legibilidade tão baixa, né? Que eu vou ficando com preguiça de ler o texto no meio. E eu vou ficando com preguiça, porque eu vou tendo dificuldade. E isso vai fazendo a sua nota de macroestrutura cair. Aí você fala, pô, Léo, mas a minha legibilidade pode ser ruim, mas eu coloquei tudo que tinha. Pô, beleza. Beleza. Mas imagina a seguinte situação, vamos puxar para o outro lado aqui. Você imagina a seguinte situação, você está, né, com um compromisso marcado com uma determinada pessoa, seja para fazer o que for. E aí a pessoa te deixa, não manda mensagem, né, some, e você vai para onde vocês tinham combinado e você fica lá 1, 2 horas sentado que nem um otário, que nem uma otária, né, esperando essa pessoa não manda mensagem, e aí você volta para sua casa, né, assim, completamente incrédulo ou incrédula aí pela falta de educação e decoro, e aí você vai dormir, acorda de manhã, aí aparece um áudio dessa pessoa de 5 minutos. Gente, se tu não tiver preguiça de escutar esse áudio, tu é maluco. Porque eu teria uma preguiça louca, né, de uma pessoa fazer um negócio desse comigo no dia anterior e no dia seguinte aparecer um áudio gigante, né, tentando justificar, né, uma falta de educação desse tamanho. Eu teria uma preguiça insana de escutar um áudio desse. Mas, gente, 5 minutos, pô, foi mal, não sei o que, não sei o que. Cara, desculpa, não vou ouvir. Não vou ouvir. Tá maluco. Tem nem jeito, tem nem perigo. Então, assim, vocês precisam entender o seguinte, quando vocês entregam uma redação, quem está do outro lado é um ser humano. E esse ser humano, ele está cansado, ele está ganhando pouco para corrigir o teu texto, e ele provavelmente ganha muito menos do que o cargo que você vai conseguir caso você passe no concurso. Então ainda tem chance dele ser um belo do invejoso. Tá? Ele ser um belo do invejoso, até porque a Lud, ela sempre me lembra, né, Lud, que quem corrige esses textos normalmente é uma pessoa muito acadêmica, né? E a pessoa excessivamente acadêmica costuma ser quebrada, né? Sim, exatamente. Então tu imagina, tu tá lá fazendo concurso lá pra, sei lá, pra um nível médio do Senado. Eu sei que não tem agora, né? Porque a polícia virou nível superior, mas tá fazendo lá nível médio do Senado, ou até o mesmo nível superior de analista, um analista qualquer. Pra tu começar ganhando mais de 25 mil. Ano que vem já vai ser mais, né? Porque vai ter o aumento do STF. E eles vão acompanhar certamente. Entendeu? E o cara tá lá ganhando uma merreca por prova. Gente, pode ter certeza que isso faz diferença. Então entrega o texto bonitinho. Tá? Entrega com cuidado. Isso aqui eu classifico como falta de cuidado. Tá? Mas vamos seguir.
E no segundo biênio da legislatura, antes do início da terceira sessão legislativa, em 1º de fevereiro. Tudo certo. Tudo certo. Vamos lá. Segundamente, eu não sei se eu gosto de segundamente, mas ok. As preparatórias têm como objetivo dar posse aos aqui ó, aos tem um ponto aqui que pode até ser um tracinho, né, Luigi? Aos senadores. Tem que tomar cuidado com a letra aqui, tá? Só na primeira sessão legislativa. Ó. Em virtude, é isso? Em virtude. Eu quase li virtual aqui. Aqui, ó. O mix entre letra de forma e letra cursiva dificulta a leitura. Ó, em virtude da renovação eleitoral de 1/3 e 2/3 da casa, dê preferência para escrever por extenso, tá? Eu não vou gongar esse ponto aqui, porque eu sei que a prova do Senado tem muito pouca linha. Tá? Então, assim, eu na prova do Senado, se eu estivesse fazendo, eu iria botar 1/3 aqui, né, o número, mas dê preferência para escrever 1/3 por extenso. Tá? 1/3 dá, aqui tem um estouro de margem, esse dá está estourando a margem da casa. A eleição e posse do presidente e eleição dos demais membros da mesa. Em seguida, sobre o quórum, quantidade mínima de senadores. Mínima para quê? Tá. Aí botou aqui para iniciação. Qual linha? 11, 12. Para instalação. Instalação é de 1/6, ou seja, 14 senadores. Legal, botou o número. Gosto disso. Gostei. Gosto disso de você colocar quanto que vale a fração. Quórum de aprovação, maioria simples, para a eleição do presidente e da mesa diretora. Ok, beleza. Adicionalmente, no tocante à ausência dos senadores na posse, tudo junto, poderá ser realizado perante o presidente em solenidade pública. Está parecendo solenidade pública. Mas ok. Ó, o prazo, o junto, né, um espaço gigante entre o ponto final e o prazo junto, é de 40 dias. Que deverá ser prorrogado a requerimento por 30 dias. Em caso de não manifestação do ausente, entende-se como renúncia do mandato. Beleza. Por fim, as sessões preparatórias, assim cunhadas na Constituição, tem cunho, cunhadas e cunho, é isso? Cunho de organizar os trabalhos, estabelecendo diretrizes regimentais para a posição dos membros do Senado e da mesa diretora, tá? Galera, tem jeito sim de você não se apresentar na reunião. Você pode, né, meter um atestado, entendeu? E depois você tem até, salvo engano, 90 dias para você fazer esse processo formal que aconteceria nessa solenidade pública da reunião preparatória. Não é tipo, o cara não apareceu lá, ponto, perdeu o mandato. Não é exatamente assim. Tá? Então, Eu queria fazer um comentário. Faça 2, 3, 4, quantos quiser. O quórum de 1/6 não é 14 não, tá? É porque ele é 1/6 dos senadores em exercício. Sim. Então, como a renovação do Congresso é 27 e 54, né? 2/3 e 1/3, em alguns períodos vai ter só 27 na casa. E esse quórum é de 5 senadores. Em outros momentos vai ter 54, o quórum é de 9 senadores. Tá.
Beleza. Ok. Lude, além desse errinho aqui, né? Além desse errinho aqui que você delineou, eu acho que tem a questão aqui, né, do que eu comentei de não ser absoluto, né? Perde o mandato e acabou. Né? Eu acho que esse texto aqui ele tem um problema muito sério na questão da legibilidade. Tá? A letra é uma letra que não é das mais fáceis de ler. Tá? Lembrando que letra, gente, ela é exatamente o quê? Ela é não uma avaliação de ser bonita ou feia, tá? Uma avaliação de ela ser legível ou não. E essa junção entre você fazer letra cursiva com letra de forma, isso atrapalha na leitura. Por quê? Porque quando você vai lendo, você vai se acostumando com a letra durante a leitura e aí você começa a tentar prever o que está escrito para você. Isso é normal, teu cérebro vai fazer isso. Só que aí nesse texto isso fica difícil. E essas palavras assim. Oi, Lud. Desculpa. Não, conclui, conclui. E essas palavras aqui muito juntas, ou algumas coisas que são muito separadas e por aí vai, me demonstram uma certa falta de cuidado com a entrega do texto. Tá? Uma certa falta de cuidado. Entendeu? É importante entregar o texto? É importante entregar o texto, mas você tem que treinar. Quem fez esse texto aqui precisa treinar exatamente quanto a parte de legibilidade para poder fazer um texto mais claro. Talvez usar uma caneta melhor, porque essa caneta que eu estou notando que ela tem algumas falhas, então pode ser uma caneta que está com pouca tinta. Então assim, isso tudo faz diferença, galera. E se o scanner da FGV for uma bosta? E aí, o que acontece? Você vai ser escaneado, isso aqui vai ficar mais difícil ainda de ler. Aí chega na frente de um examinador que não tem paciência para ler, você toma uma gongada. Então, uma coisa que eu acho importante salientar aqui para o pessoal também, Luiz, é o seguinte. Gente, presta atenção numa coisa aqui, e é importante, tá? Quando a gente fala da FCC, que é o texto anterior que a gente fez, a gente consegue falar exatamente sobre, né, essas questões inerentes ao quê? Inerentes à nota, aquelas faixas de nota. Mas vocês não vão ver eu falando, por exemplo, ela ficou com 65, 64, eu falo a faixa. Por quê? Porque a FCC tem uma característica de que cada faixa tem a sua necessidade para você entrar nela. Que é o slide mágico, né, Luiz? Que a gente brinca, né? Só que, galera, a nota é o menos importante aqui. O mais importante não é você receber um número. O mais importante é você entender onde é que você falhou. Então aqui, a tua letra compromete demais a tua nota. Aqui. Não sei quanto ela compromete. Depende do humor do examinador. Mas ela compromete pra caramba. Então você tem que entender que você tem que melhorar a letra. Né? A Lud apontou um negócio que eu não tinha visto, que é o quórum aqui Pois errado. é, isso que eu quero falar. O Gessé está insistindo que é 13,5. Assim, Gessé, eu tenho um compromisso em não deixar vocês incorrerem em erro. Não é, tá? O que que acontece? A gente tem que saber raciocinar regimento. Por que que o regimento te dá um quórum tão fora da casinha como um sexto? Porque quando você só tiver 27 na casa, você vai ter no mínimo 5 senadores. Por que que eu tenho que ter no mínimo 5 senadores? Porque as sessões preparatórias vão ter uma mesa que vai ser o presidente, e esse presidente, se não tiver a mesa anterior, vai convidar para a mesa mais 4 senadores quaisquer, não é assim? Né, ou das bancadas mais numerosas, eu não lembro como é que é lá no regimento, não, estou pensando nisso. Mas, assim, é isso que tem no regimento do Senado, tá? Se algum professor falou que é 14, por isso você está seguindo esse número, eu entendo, mas não é isso que prevalece na casa. Já tem consulta na casa sobre se esse um sexto seria tomado em cima de 81, e foi falado que não, porque não faz sentido. Como que eu só vou ter 27 senadores ou só 54 e eu vou cobrar um quórum em cima de 81? O que prevaleceu é que o quórum é tomado com base na quantidade de senadores na casa. Tanto é que isso é falado no regimento, que
que fala que o quórum ele é medido sem contar os senadores que já foram reeleitos, tá? Então, é um pouco complicado vocês colocarem esse tipo de coisa na prova. Se vocês ficarem na dúvida desses números, aí eu prefiro que você coloque só um sexto, tá? Ok. Pois é, então é isso. Lud, a gente tem um outro texto para corrigir, né? Um outro Temos. Eu Temos tenho um. que corrigir isso aí, ô menino. Ah, desculpa. Tá, então vai lá, perdão. Vai lá, tá aí na tela. Não tá, não. Aí, ó, pronto. Super não pronto. Ah, desculpa, Obrigada. de nada. Desculpa, não, você já me chamou de dar uma hoje. Vamos lá. Eu vou começar a ler, tá? De novo, vou fazer a leitura agora pontuando a mim. As reuniões preparatórias são regidas pela Carta Magna e pelo Regimento Senado. Lá faltou o do, tá? Enfim, né? Onde são traçadas suas regras, bem como a data de realização, quórum, seus objetivos e as medidas regimentais para a posse dos senadores eleitos e da mesa diretora eleita. O que se sucede? Esse 11, onde aí, eu acho bem perigoso, né? Porque onde a gente usa para lugar, né? A gente pode considerar um regimento interno um lugar? Acho que não, né? Eu acho que talvez passe, mas está errado, tá? Inicialmente, sua data de realização ocorre antes do início da primeira sessão legislativa, a partir do dia 1º de fevereiro, e no segundo biênio da legislatura, antes do início da terceira sessão legislativa, em 1º de fevereiro. Esse E, né, aí, na sequência, ele traz uma adjunta adverbial de tempo. No segundo biênio da legislatura, tanto que você colocou aqui a segunda vírgula, tá? O entendimento das bancas, essa primeira vírgula aqui é uma vírgula que causa dúvida, né? Mas o entendimento é que o E, conjunção, não se liga ao adjunto adverbial que vem no início da oração, tá? Então, você tem que botar o parzinho de vírgula, né? Porque é como se você tirar isso no segundo biênio aqui, a partir do primeiro dia do 1º de fevereiro e antes da terceira sessão legislativa. Tá vendo? Isso aqui foi uma interferência. Esse segundo biênio aqui, eu colocaria por extenso, apesar de que, quando você está falando primeira, terceira, né, talvez passe também. Mas você não tem justificativa para ele não, né? Porque aqui você está contando segundo, primeiro, segundo, terceiro, normal, até 10 a gente escreve. Primeira legislatura e terceira legislatura são convenções, então pode. 1º de fevereiro é data, também pode, tá? Vou continuar. Segundamente, né? Enfim, as preparatórias faltou o acentinho lá, tá? Eu sei que é esquecimento, né? Na hora que a gente está escrevendo, a gente acaba esquecendo algumas coisas, normal. Tem como objetivo. Aí aqui eu quero que vocês prestem atenção no negócio comigo, Tem como objetivo dar posse aos senadores só na primeira sessão legislativa, em virtude da renovação eleitoral de 1/3 e 2/3 da casa. Eleição e posse do presidente e eleição dos demais membros da mesa. Aqui eu vou ter um probleminha, tá? Porque, veja, ela tem como objetivo, as preparatórias, né, elas, 3 coisas, né? Então, você vai ter que colocar isso aqui guardando o paralelismo. Ou você vai ter 3 ações, né? Dar posse, eleger e eleger, né? Ou você vai ter que dar 3 nomes, Tem como objetivo a posse dos senadores, a eleição e posse do presidente e a eleição dos membros. Das 2 formas ficam corretas, do que não pode é misturar, tá bem? Continuando. Em seguida,
sobre o quórum, quantidade mínima de senadores para instalação é de 1/6, ou seja, 14 senadores. Quando você fala assim, ó, sobre o quórum para instalação, você abre uma expectativa, tinha que ter uma vírgula aqui depois de instalação, e você abre uma expectativa de que você vai falar a oração principal. Porque sobre o quórum para instalação, né, tem natureza adverbial, tá? Então, o ideal aqui é você pode tirar esse sobre, aí você fala em seguida, o quórum para instalação é de 1/6. Tá bom, né? Ou você pode falar sobre o quórum, ressalta-se que é de 1/6. Também fica correto. Eu acho que tirar o sobre é mais fácil, né? Isso aqui, ó, se eu não faço essa alteração, isso aqui que está dentro desses pochetinhos, barrinhas, não sei o nome disso não, não chega nem a ser uma oração direito, né? Assim, ele tá solto, tá perdido, né? Se você organiza, se você tira esse sobre aqui, aí sim ele se transforma numa oração bonitona, né? Um período. Ó, o quórum de aprovação para a maioria simples, para a eleição do presidente e da mesa diretora. O que eu acho que você queria colocar aqui, né, é que isso aqui é um elipse, né? Já o quórum de aprovação é de maioria simples. Mas do jeito que está aqui também ficou bem solto, né? Você não chega nem ter um período mesmo, então, ou uma oração, né? Teria que organizar esse parágrafozinho. Continuando. Adicionalmente, no tocante à ausência do senador na posse, poderá ser realizada perante o presidente em solenidade pública. No tocante a também faltou a crase, né? Em que pese-se um errinho de regência, as bancas trazem como um erro de ortografia, a ausência do sinal gráfico, tá? Então, tem que colocar. E aqui, no tocante à ausência do senador na posse, poderá ser realizada, faltou o sujeito. Tá? Quem é que poderá ser realizada? Não é a posse? Né? Então, você tem que retomar aqui, ó. No tocante à ausência do senador na posse, esta poderá ser realizada, por exemplo, ela poderá ser realizada, né? Ou então você tira o no tocante, a mesma coisa do sobre, ó. Adicionalmente, se houver ausência do senador na posse, né, esta poderá ser realizada, em caso de ausência, né, ela poderá ser realizada, enfim, sujeito não, tem que colocar ali um sujeito. Por fim, aqui, ó, em caso de não manifestação do ausente, entende-se como a renúncia do mandato. Ok, perfeito esse período. Por fim, as sessões preparatórias, assim cunhadas na Constituição Federal, tem cunho de organizar os trabalhos, estabelecendo diretrizes regimentais para a composição dos membros do Senado e sua mesa diretora. O que é que se sucede? Aqui tá ok, né? O gerúndio vale a mesma coisa que eu falei no outro, aí eu vou fazer uma leitura de que esse gerúndio está introduzindo um modo, então eu não marco, tá? Agora ali, ó, no finalzinho, onde está aquele asterisco, você precisa manter o paralelismo, ó, para a composição dos membros do Senado e da sua mesa diretora. Tá vendo? Eu não posso usar esse dos para reger os dois termos. Um termo é masculino plural, o outro termo é feminino singular, né? Então, dos membros do Senado e da mesa. Agora, vocês vão observar aí que tem algumas coisinhas que eu marquei de cinza, que são palavras que lá, quando o Léo leu, ele observou, né? Que elas estão, as sílabas separadas, né? Porque ele usa um pouquinho de letra de forma, tá? Então, às vezes, esse tipo de senadores, eu digitei sim. Aí depois que eu vi que era nadores, né? Eu falei, opa, é uma palavra só, né? O por fim já é o contrário, tá juntinho, né? E deveria ser separado. Então, o que acontece? Quando você faz isso, a banca vai te marcar erro de ortografia,
tá? Então eu preciso alertar, porque senão você perde aí, ó, nessa brincadeirinha, você perderia aí uns 4 décimos, né? E 4 décimos hoje em concurso faz falta demais da conta, tá? É isso. Tá? Podemos ir para a próxima. Lud, são 12h30, tá? Ui, Vamos fazer o seguinte, o próximo texto, que inclusive tem um erro crasso, que foi um texto feito com 40 linhas, a gente deixa para a próxima aula, tá? Eu vou dizer para você o seguinte, assim, tipo, a gente pode corrigir o texto foi feito com 40 linhas. Tá? Não é hoje. não, depois a gente conversa. Tá, beleza. A gente pode corrigir, mas olha só, numa situação normal, esse texto aqui, ele seria anulado, tá? Pela banca. Porque às vezes, não é o caso da FGV não, mas bancas como, por exemplo, a IADES, Lud, fazem essa sacanagem, sabe? Elas botam assim, teu texto tem 20 linhas e bota lá sabe, pega lá uma folha padrão e tem mais linhas do que rola. E aí a pessoa vai e escreve. Né? Então, enfim. Tá? Então, beleza. Esse próximo texto a gente corrige, mas na próxima aula. Pode ser, Lud? Pode ser então. Então tá. Pessoal, fica para a próxima aula e a gente negativo, Léo, foram 40 linhas? Eu tô te mandando mensagem, você não lê. Não, porque eu tô recebendo mensagem de tudo que é lado aqui. Desculpa. Não. Enfim, vamos deixar então o próximo texto. Ok. Controvérsias editalícias à parte, né? Nós deixaremos para a próxima semana, tá bom? Então é isso, galera. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau, Lud. Até o próximo evento. Hoje, galera, tem evento Senado, tá? Eu vou ficar fazendo Senado de 7 horas da noite até 9h30 e a Lud também tem sala 9, né? Então a Lud na sala dela vai fazer react de metade da minha aula, né, Lud? Passa, cá. Vou nada, vou dar aula. Falou então, galera. Um abraço.